Olá, você que está em casa, boa tarde. O Informa UF está no ar, programa especial com os extensionistas, e eu te convido para saber todos os detalhes da visita técnica na propriedade de Cachoeira, localizada na zona rural do Crato, Ceará, com a finalidade de conhecer a propriedade, o manejo realizado e identificar seus pontos positivos e dificuldades da pequena produção bovina de leite. E agora vamos com a doutora Poliane, que vai nos apresentar toda a propriedade. Bom dia, gente. A gente está aqui na localidade de Cachoeira. Cachoeira é uma localidade, rural, zona rural do município de Crato, aqui no estado do Ceará. E eu tô aqui com o senhor Carlos e a senhora Fátima. Eles são produtores rurais, eles trabalham aqui na localidade deles com a produção leiteira. Aqui o senhor Carlos e a dona Fátima, eles têm 12 vacas. Essas vacas são mestiças, são vacas girolando, e eles têm ordenhadeira mecânica, que é uma novidade aqui para o local, apesar de já fazer anos que ele tem essa ordenhadeira, é a única aqui no local, é muito conhecida. E o senhor Carlos, para ele poder ter essa produção que ele tem hoje, ele enfrentou vários gargalos, principalmente por conta da localidade. Aqui essa localidade ela é localizada no centro-sul do Ceará, e aqui a região é semiárida, então tem várias dificuldades, como o clima da região, como a questão do pasto, tudo isso interfere numa produção se você não conseguir adequar tudo de uma forma correta para poder obter um resultado positivo. Ele aqui faz a ordenha com bezerro ao pé, e durante a ordenha os animais são alimentados com concentrado e o volumoso, certo? Essa ordenha é realizada pela manhã, apenas, só uma vez ao dia. E os animais eles são criados nesse sistema extensivo. O momento que ela se alimenta ao coxo é só o momento da ordenha, depois ela é liberada para um pasto, que fica ao lado também aqui da propriedade, próximo às instalações de curral e da residência do casal também. E em relação à alimentação, esses animais eles são alimentados com pasto local, nativo, e a ingestão de água é do rio que abastece a região, que é o rio Cariús. E essa produção já teve um pico muito alto, ele já produziu grande quantidade de leite aqui, só que em decorrência do clima atual, essa produção caiu. E em decorrência também de outros gargalos que ele enfrentou durante esse período, do início da produção até aqui, hoje ele produz 2/3 da produção inicial. E aí a gente vai conversar, para identificar quais são os gargalos que o senhor enfrenta hoje, quais são as dificuldades, e para a gente buscar identificar o que é que a gente pode melhorar, para ajudar o senhor na sua produção. O senhor Carlos produz, em média, 70 litros de leite obtidos por ordenhadeira mecânica com bezerro ao pé. Os animais são criados de forma extensiva, sendo alimentados no coxo apenas no momento da ordenha com concentrado de milho e soja, volumoso de capim braquiária e sal mineral. As concentrações e formulações são realizadas pelo sobrinho do produtor, e a ingestão de água é no rio que passa dentro da propriedade. Após a ordenha, as vacas são separadas dos bezerros e soltas em áreas de pastagem, e aqueles que ainda não se alimentam de ração são deixados junto com a mãe durante o dia, separados à noite, e no momento da ordenha é deixado um teto para o bezerro mamar e outros 3 são ordenhados. O leite obtido é coado e transferido para um recipiente de transporte, onde o comprador leva a aquisição do dia e revende na própria comunidade de aproximadamente 7 km do local. O restante é feito queijo. Antes de iniciar a ordenha, os tetos são higienizados com solução clorada, sem concentração definida, e após a ordenha submetidos à imersão na mesma. A ordenhadeira é higienizada imediatamente após o término com água e sabão, e em seguida imergida numa solução clorada de concentração
não definida, por um período de aproximadamente 15 minutos e colocada para secar naturalmente. A limpeza do local é feita a partir da retirada dos resíduos e descartada em uma área ao lado. Quando seca, é destinada à adubação de hortas e plantações do produtor e dos seus vizinhos. A sanidade do rebanho não é bem estabelecida, sendo que as vacinações, a única que está em dia é contra febre aftosa, o restante não é realizado. A vermifugação é realizada, porém não tem um calendário definido. Bom, após a doutora Poliane ter apresentado a propriedade para a gente, agora nossos médicos veterinários aqui do programa Informa UFP irão mostrar o que podemos implementar para a melhoria da propriedade. Bom, depois da visita da propriedade em Cachoeirinha, a gente chegou à conclusão de que poderia ser melhorado em vários aspectos. E um desses aspectos seria o melhoramento genético. Esse melhoramento ele poderia ser feito de duas formas, tanto com a aquisição de novos animais, de animais reprodutores que já tenham uma comprovação, que já sejam touros prováveis, e também através da inseminação artificial. A gente iria sentar com o produtor e discutir a sua questão financeira, a oferta e a procura, a demanda, realmente o que era viável. Então teria que ter essa troca de informações e esse diálogo. A vantagem da inseminação artificial, dentre elas, seria a sexagem, já que visa a produção leiteira. Mas como também a criação é de modo extensiva, poderia ser que o produtor quisesse adquirir ou preferir usar um touro reprodutor. Então a gente iria sentar, conversar, ter esse diálogo. Dentre as funções da inseminação artificial, a gente poderia ter uma heterogeneidade no rebanho e poderia sincronizar todo esse rebanho, já que são poucos, são só 12 animais, produzem 70 litros. A gente poderia ter um período de serviço, um período de descanso, como queriam chamar, tipo de vários animais e ter sempre aquela produção contínua. Observando o sistema de produção alimentar das vacas utilizado por esse produtor, que ocorre de maneira extensiva, ou seja, os animais são criados soltos no pasto e sem nenhum tipo de organização, eu pensei em transmitir a ideia de criar os animais de uma forma mais organizada e com comprovação científica. E também que pode ser adotada por esse produtor, que é o pastejo rotacionado, que é uma medida simples e barata e apresenta várias vantagens. Dentre elas, maior uniformidade da pastagem, apresenta maior produtividade e qualidade da pastagem, além também de ser vantajoso por manter estável a produção de leite. Esse tipo de sistema, que é o pastejo rotacionado, ele consiste em dividir uma grande área em áreas menores, produtoras de pastagens. Essas áreas menores são conhecidas como piquetes, e os piquetes eles são submetidos a períodos alternativos de pastejo e descanso. E após os animais terem pastejado a primeira área, o primeiro piquete, ele deve ser transferido para o segundo piquete e após pastejar o segundo, ser transferido para o terceiro e assim consecutivamente, até retornar ao primeiro piquete, primeira área. E ele pode apresentar um fator desfavorável que ocorre quando há uma quantidade insuficiente de pastagem para a quantidade de animais. Mas isso pode ser resolvido aumentando o número de piquete e reduzindo a taxa de lotação. Uma importante iniciativa seria buscar assistência para potencializar a produção com a associação de técnicas de fácil aplicação para a melhoria de qualidade do produto, entrando em contato com órgãos governamentais como a Emater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e até o Instituto Federal do Ceará, que já possui o curso de zootecnia e irá iniciar um curso de medicina veterinária, e com isso abrir portas, facilitando uma futura parceria para melhorar a qualidade, produtividade e, consequentemente, oferecer uma maior oferta de empregos e pesquisas na região, tornando-a atrativa e servindo como exemplo para os outros produtores. Viabilizando, então, a aceitação da reorganização da cooperativa e atrás em obter o comércio para o PENAI, ou seja, venda direta para instituições governamentais. Com essa organização, irá propiciar com que eles construam seu próprio centro de coleta, trabalhem juntos, produzam mais e vendam mais de forma organizada.
E após ouvir os comentários dos nossos médicos veterinários e extensionistas, podemos concluir que é possível fazer muitas melhorias na propriedade, de forma simples, com custo-benefício bem elevado, fazendo com que a produção do nosso pequeno produtor aumente de forma significativamente. Esse foi mais um programa Informa UFP. Ficamos por aqui, até o próximo programa. E tenham uma boa tarde.